Bom dia, amigo, amiga, que bom ter a sua companhia aqui no canal da Paz. Estamos chegando a quase 150, 150. Mais um pouquinho chegaremos a 150 para a honra e glória de Deus e para que o Evangelho, a palavra da paz, do amor, da fé e da esperança seja compartilhada, propagada e alcance os corações perturbados, os corações sofridos, necessitados. Este é o propósito nosso e para isso a gente está aqui, todos nós agora já formando uma grande família, uma pequena grande família. Quero ler o verso 30 do capítulo 14 do livro do Evangelho de Mateus, que diz assim: mas sentindo o vento forte teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. Quem disse estas palavras foi Pedro. Pedro sentiu medo. Medo como você e eu sentimos. O medo é humano, é imanente do ser. Para a psicologia, os psicólogos dizem que o medo é um sentimento de insegurança. E realmente o medo pode causar muitos danos à nossa vida. Tem pessoas que têm medo do vestibular, tem pessoas que têm medo da primeira entrevista, do primeiro emprego, tem pessoas que têm medo de errar, tem pessoas que têm medo do futuro. Nós temos medo do futuro, vivem agarradas a amarguras do passado, tem pessoas que têm medo de enfrentar uma relação, tem pessoas que têm medo de dirigir, tem pessoas que têm medo de andar de avião. Tem outros que têm medo de andar no elevador, de entrar no elevador, sabiam? Desculpa. Tem outros que têm medo de altura. Medo de altura. Então, temos que eliminar estas coisas. Há um ditado escocês que diz assim, que para o medo não há remédio. Não há remédio para o medo. Então, nós temos que aprender a controlar. Franklin Roosevelt, ele dizia assim que a única coisa que devemos ter medo é do próprio medo, ou seja, o entendimento disso é de que nós temos que ter controle sobre o medo, termos domínio sobre o medo. O medo é importante, ele é um aliado nosso, mas quando ele é demais, então ele se torna um inimigo. E no verso de hoje que estamos estudando, compartilhando aqui esta reflexão, Pedro sentiu medo. Por quê? Porque Jesus vinha andando sobre as águas, os alcançou na metade do mar da Galileia e vinha sobre as águas. Jesus vinha numa cena pitoresca, ele vinha surfando sobre as águas. E eles se assustaram, a princípio pensaram que era um fantasma, mas depois descobriram que era o próprio Jesus, porque Jesus se apresenta para eles. E Pedro não se conteve, Pedro impulsivo, aquele Pedro que sempre gostava de tomar a dianteira das coisas, o Pedro presunçoso, disse assim: eu também quero ir andar sobre as águas, mestre. Jesus disse assim: vem, e ele desceu do barco e deu os seus primeiros passos sobre as águas. Isso que mostra que Pedro tinha uma fé. Mas ao tirar os olhos do mestre e olhar para o vento forte que começou a levantar as ondas, colocá-las de forma mais alta diante dele, os vagalhões, ele se assustou e teve medo e afundou, e Jesus então o resgatou. Este episódio nos mostra que apesar de termos medo, quando Jesus entra em nossa vida, ele espanta os ventos do medo e as tempestades do desânimo desaparecem da nossa vida e a calmaria toma conta do nosso ser. A paz, ela retoma a nossa vida, enche a nossa vida de confiança e segurança, porque a paz, ela traz serenidade, traz capacidade de discernirmos, de sabermos o que é melhor e assim então andarmos com Cristo. Tem você medo? Está com medo do futuro, da pandemia, das doenças, de enfrentar o desemprego? Entregue a sua vida a Cristo. Ele vai te devolver a paz e você então terá condições de caminhar seguro. Fiquem com Deus. Tenham um bom dia. Amo vocês. Tchau, tchau.